Olá, essa daqui é a Vurcos WK40, uma lanterna que, além de ter uma capacidade de até 1000 lumens de iluminação, ela também tem LEDs coloridos, vermelho, verde, azul e várias funcionalidades muito interessantes. Ficou curioso? Vem conhecer tudo sobre ela nesse vídeo. Bem, antes de entrarmos no assunto desse vídeo, eu gostaria de convidar você que se interessa por treinamento e desenvolvimento de pessoas, ou mesmo que trabalha nessa área, para conhecer o podcast Descomplica TID, que traz semanalmente temas relevantes e entrevistas com pessoas influentes nessa área. Você pode acessar o podcast Descomplica TID no Spotify, no Apple Podcasts e também no YouTube. Eu estou deixando os links para você acessar na descrição desse vídeo. Não perca! Bem, vamos conhecer em detalhes a Vurcos WK40, uma lanterna diferente das que você já viu por aí. Pois é, ela tem LEDs coloridos, ela tem a configuração dela de potência aqui por um anel rotativo. É uma lanterna muito interessante e você vai gostar muito de conhecer. Mas antes da gente entrar aqui nos detalhes, dá uma olhadinha na descrição do vídeo. Você vai encontrar um link para a compra dela na loja oficial da Vurcos lá no AliExpress. Você vai ver que ela tem um preço muito interessante. Também não esquece, deixa aí seu like, deixa seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa todas as semanas. Bom, tá aqui a caixinha dela, é uma caixa desse modelo novo da Vurcos, né, que vem a foto aqui da lanterna, algumas informações como a capacidade máxima, né, em lumens dela, que são 1000 lumens, e ela atinge, com esses 1000 lumens e luz branca, 97 metros, ou seja, uma lanterna bem interessante. Ela tem uma tabelinha aqui que a gente vai explorar um pouquinho mais durante o nosso vídeo, mas basicamente é o que, né? Ela tem 4 níveis de luminosidade, que é o baixo, o médio, o alto e o turbo, que são regulados pelo anel rotativo dela. E ela tem LEDs coloridos, e aqui nessa tabela você tem para cada uma das cores quantos lumens ela tem em cada um dos níveis, né? Isso é uma informação bem interessante. Você vai observar que dependendo da cor, mesmo no nível mais alto, né, a capacidade de iluminação é menor e assim por diante, vai depender muito disso. O que mais que ela tem como característica geral, né? Ela é uma lanterna que tem a proteção IPX8, né, contra a entrada de água, então ela pode ser mergulhada assim acidentalmente. Não é uma lanterna de mergulho, então notem que não é para ser mergulhado com ela, mas se você estiver numa área alagada, se você tomar uma chuva, se você eventualmente deixar ela cair na água, não vai ter problema. Bom, aqui o manual, nós temos também aquele folhetinho que nos lembra de tirar, né, o isolamento da bateria. Nós temos aqui um saquinho com 2 anéis de vedação adicionais. Esses anéis de vedação garantem, né, a vedação dela na categoria IPX8, na classificação IPX8. Então é importante você sempre, quando desrosquear tanto a tampa traseira como a cabeça, se eventualmente você for desrosquear, olhar se o anel está em boas condições. Se não tiver, troque por um desses que vieram, né, sobressalentes. O que mais que a gente tem aqui? Nós temos um tubo menor para ela. Esse tubo aqui permite que ela use uma bateria menor. Depois a gente vai dar os detalhes. Então ela fica bem curtinha. Nós temos aqui um difusor branco, né? Esse difusor permite que você use essa lanterna, por exemplo, para iluminar o ambiente, de forma a não ter um foco fixo, né? Você vai ter uma luz mais espalhada, essa é a ideia do difusor, né? Nós temos um cabo de carga, que é um cabo aqui USB-A numa ponta, USB-C na outra, e temos a lanterna muito bem embaladinha, né? Essa embalagem realmente de ótima qualidade, são as novas embalagens da Vurcos, né? Bom, vamos dar uma olhadinha em tudo aqui então. Vamos começar olhando o corpo da lanterna. Nós podemos observar que ela é uma lanterna
de qualidade muito boa, ela tem um bom peso aqui, inclusive, né? Ela tem uma boa construção. Aqui está o anel, né, que eu comentei. Então esse anel ele permite que você escolha com essa seta aqui se ela vai estar no turbo, no alto, no médio ou no baixo. Então essas são as 4 regulagens desse anel aqui. É só aqui que você vai regular a intensidade. E por esse botão nós vamos fazer todo o resto. Nós vamos ligar, desligar, nós vamos mudar aqui as cores, né? E que mais que ela tem aqui no corpo? O corpo ele é basicamente liso, né? Não tem um local para colocar clipe e nem para prender alça de pulso. Ela não vem com esses acessórios, inclusive. Aqui nós temos, né, a marca Wurkus WK40 e a indicação aqui da polaridade da bateria, né? Bom, aqui o lembrete que a bateria vem isolada, então isso é muito importante. Sempre que você comprar uma lanterna com bateria, você tem que tirar esse isolante antes de usar, porque senão ela não funciona, né? A bateria está desconectada por causa desse isolante aqui, que é colocado exatamente para proteger a bateria no armazenamento e na viagem dela até você receber. Então você precisa tirar. Você pode jogar fora, ou se você for um colecionador e quiser guardar essa lanterna por um período mais longo, é interessante você colocar isso ou deixar a bateria fora, né? Também é importante. Bom, falando da bateria, é uma 21700 da Wurkus com 5000 mAh, uma bateria de íons de lítio de 3,6 volts nominais aqui. Uma bateria de respeito, né? O que mais que nós podemos observar aqui? A qualidade da mola traseira dela. A gente observa que ela é de uma liga de metal bem resistente. Lá na outra ponta, ela não tem mola? Não, ela tem mola sim. Eu ia dizer que ela não tem, porque não se tratar de uma lanterna tática, mas ela tem sim a mola para proteger o circuito, né? Isso aqui é importante porque é usado em lanternas táticas normalmente, porque quando você dá uma batida com ela, evita que a bateria atinja com força, né, o circuito que tem aqui, onde estão soldados, né, os LEDs, aqui são vários LEDs. Então é uma proteção adicional que ela tem, essa mola na parte frontal também. Bacana, né? Muito legal. Aqui nós vamos poder soltar esse tubo e encaixar, né, o tubo pequeno. Esse tubo pequeno, na verdade, quando eu desrosquear a cabeça aqui, eu desrosqueio aqui e coloco o menor, eu vou precisar colocar aqui uma bateria que é metade do tamanho dessa. Eu não tenho uma aqui para testar, né? Essa aqui é a 21700. Por que 21700? Porque ela tem 2,1 centímetros de diâmetro e 7 centímetros de comprimento. Nós vamos precisar usar uma 21350, que ela é metade dela, desse tamanho aqui, mas com a mesma largura. E aí nós vamos colocar aqui. Eu não tenho nenhuma 21350 aqui para testar, mas a ideia, né, da troca do tubo é isso. Você fica com uma lanterna bem curtinha, né? Fácil de transportar se for o caso, apesar de que ela não é uma lanterna grande, né? Ela é uma lanterna que tem um tamanho muito bom. Bom, vamos dar só uma olhadinha no manual e fazer os nossos testes aqui, né? O que a gente tem de informação no manual? Primeiro nós temos aqui informações, né, gerais sobre a Wurkus, aí a tabela, uma tabela enorme, onde nós temos, eu vou colocar ela ampliada aí, todas as capacidades de iluminação para cada um dos tipos de LED que ela tem, né? Muito legal isso aqui. Ela tem todos os LEDs dela, são LEDs luminous, né? Como está dizendo aqui na parte inicial do manual. Ela tem LEDs brancos, LEDs azuis, LEDs verdes e LEDs vermelhos, né? São LEDs RGB. A gente pode observar aqui, né, a quantidade de LEDs que ela tem. Isso é muito interessante, por isso que ela vai ter um efeito bem legal, como a gente vai ver. E isso tudo permite, né, várias combinações de cores, né? E aqui as informações de como trabalhar. Ela tem 3 modos de trabalho, né? A gente vai ver na prática como esses modos de trabalho dela funcionam. Bom, vamos lá então. Vamos colocar a bateria e vamos aqui testar a nossa Wurkus WK40. Bom, eu vou colocar ela inicialmente. Esqueci de mostrar, né? Ela tem aqui a porta de carga. Tem um LED também que indica a capacidade da bateria. Esse LED ele vai trocar de cores de acordo com a capacidade da bateria.
ele fica verde quando a bateria, ele acende quando você liga por 5 segundos, verde quando a bateria está boa, ele não diz qual o nível aí de tensão dela. Ele vai ficar vermelho quando ela precisar de recarga e vermelho piscante quando estiver em estado crítico. Então se a gente ligar, nós vamos ver que ele acendeu aqui, olha, em verde, em 5 segundos ele apaga, verde indicando que a capacidade da bateria está boa. E como eu estava dizendo, né, parei para falar do LED, ela tem essa tampinha aqui da porta de carga, que é muito importante que esteja sempre muito bem fechada aqui para garantir, né, essa resistência dela aí, PX8, né, na água. Bem, como é que eu faço então para ela ligar? Pelo botão traseiro eu vou dar um clique, ela ligou. E ela liga no primeiro grupo de trabalho dela. Ela tem 3 grupos, né? O grupo branco, o grupo colorido e o grupo colorido em formato de flash. Então aqui eu tenho ela trabalhando no branco no nível mais baixo, que são 10 lumens. Se eu girar o anel para o médio, ela vai para o nível de 100 lumens, aqui com o LED branco. Aqui nós temos no alto, nós temos já 400 lumens, né? Também com o LED branco. E se eu girar mais uma vez, eu estou no turbo, né? Na letra T aqui de turbo, eu estou agora com os 1000 lumens, né? Que é a capacidade máxima dela. Vou deixar aqui no nível médio para a gente poder observar as funções. Bom, então cliquei, eu ligo, cliquei, eu desligo. Como eu troco de modo, por exemplo, para ir para o modo colorido, né? Eu vou pressionar esse botão pela metade somente, sem dar o clique 3 vezes, né? Isso com ela ligada. Então, com ela ligada, ela aqui está no nível médio, eu vou clicar 3 vezes sem afundar totalmente o botão. Tá aí, entrei no modo colorido, ela está aqui no azul. Olha que bacana, né? Como é que eu troco de cor, né? Ela está no nível, aliás, no nível médio no azul. Eu posso ir para o nível baixo do azul e posso ir até o turbo do azul. Na tabelinha nós podemos ver qual a capacidade desse turbo do azul, né? Cada cor tem uma capacidade diferente, por isso que ela tem essa tabela bem grande, né? Bom, como é que eu troco de cor? Mais uma, apertando mais uma vez pela metade somente, ó. Foi para o vermelho, mais uma vez foi para o verde, e aqui eu começo a ter combinações de cores, né? Eu tenho um roxo aqui porque eu estou com LED azul e LED vermelho aceso ao mesmo tempo. Mais uma vez eu tenho LED vermelho e verde aceso ao mesmo tempo. E mais uma vez eu tenho o verde e o azul acesos ao mesmo tempo. Então são as combinações de cores. E aqui eu tenho um branco dentro desse modo colorido, né? Que é somente um LED branco aceso aqui. Então eu vou de azul, vermelho, verde a 3 tipos de combinações diferentes e volto aqui para um banco que ainda não é o modo branco, mas é dentro do modo colorido, né? Muito legal isso aqui, né? Agora eu tenho um modo que é o Color Flashing, que ele chama, que é o colorido piscante. Como eu faço isso para ir para esse modo? De novo, 3 vezes, né? Então, 1, 2, 3. Então ele foi para o modo piscante e ele pisca aqui as 3 cores alternadas. Bem, aqui para mudar esses tipos de flash, não tem vários tipos, eu posso dar 2 cliques curtos. E aí ele tem, por exemplo, esse que é chamado Color Gradient, que ele vai mudando a cor, né? Então vejam que ele está mudando ali de um vermelho agora para um verde, passou para um azul, agora acendeu o vermelho de novo, ele vai alternando aqui as cores, né, dentro de um ciclo. E se eu clicar uma vez, então chegar numa abóbora aqui, para clicar uma vez ele trava. Aí clicar mais uma vez ele continua fazendo esse ciclo, né? Então eu tenho vários modos de flashing que eu troco com 2 cliques aqui, curtinhos, né, sem clicar até o fundo, e um clique ele para. Se ele estiver nesse modo de mudança, ele trava naquela cor, e aqui eu libero de novo para ele sair andando. Agora uma troca rápida, né, de cores. Então eu tenho todos esses modos aqui que eu vou trocando com esses cliques. Agora outra, um flash bem rápido em várias cores, inclusive branco, né? Isso para sinalização, para outras situações é bem interessante. É um efeito bem legal que ela tem. Mais 2 cliques ela tem aqui uma outra
forma. E aqui ela voltou para aquele gradiente, né? Como é que eu saio daqui? Se eu der 3 cliques, eu volto para o branco normal, né? Aqui eu tenho o branco padrão com 3 cliques. Então, como é que funciona? Novamente, liga e desliga, clique completo. Aqui sempre eu tenho regulagem de brilho, né? Para qualquer um dos modos. Quero ir para o modo colorido, 3 cliques. Então foi para o azul, por exemplo, a primeira cor aqui. Mais um clique vai para o vermelho, mais um clique vai para o verde. Aí tem o clique que vai misturando cores, né? Quero ir para aquele modo piscante, 3 cliques. Aqui ele entrou naquele modo que ele vai mudando devagarzinho, né? Quero alternar esse modo dentro desse terceiro grupo, mais 2 cliques. Aí ele muda para um piscante, 2 cliques, um outro tipo de piscante, outros 2 cliques, outro piscante. Então, ele tem vários formatos aqui, né? E se eu quiser voltar para o branco, 3 cliques, voltou para o branco. Muito legal, né? Ah, e se eu tiver no branco, esqueci de falar, 2 cliques curtos eu tenho o estrobo. Quem achou que não tinha estrobo, tá aí o estrobo, né? Muito legal, né? Então a operação dela, muito simples, né? E uma coisa que a gente não comentou, mas ela tem memória, né? Menos o estrobo, né? O estrobo não entra em memória. Mas, por exemplo, vamos colocar ela no colorido aqui, ó. Coloquei ela no azul, né? Desliguei. Quando eu ligar, ela volta no azul. Ela volta sempre no modo que eu desliguei a última vez, exceto o estrobo, né? Que é um modo especial. Mas, por exemplo, se eu deixar ela aqui nesse azul bem forte, né? Desligar, ela volta no azul. Claro que eu posso, mesmo com ela desligada, regular aqui o nível de intensidade, né? Então ela tem uma memória para os modos, são 3 grupos, né? Grupo branco, grupo de cores fixas, né? Que são as cores primárias e as combinações. Grupo piscante, que tem várias formas de piscar aí que a gente vai trocando, mais o estrobo. Muito legal, né? Gostei muito dessa lanterna, ela é bastante versátil, né? Você tem aqui várias possibilidades de utilização. Vamos mostrar aqui como é que ela sinaliza a carga, né? Temos aqui o cabo que veio com ela, cabinho de carga. Eu vou só soltar as pontas aqui para a gente poder fazer, né, uma carga aqui para mostrar. Essas lanternas, um ponto importante aqui, você pode falar, eu tenho vários cabos USB em casa, né? Muitas vezes o cabo USB que a gente tem, ele tem a cabeça um pouco mais larga e ela não entra aqui. Por quê? Porque notem o seguinte, notem a grossura dessa tampa aqui, né? Essa tampa ela é larga assim para garantir a vedação. Então muitas vezes o cabinho que você tem em casa ele não entra aqui, ó. Se o conector for um pouquinho mais largo, ele já não entra. Então eu costumo usar os cabos que vêm com ela, só por isso. Se você tiver um cabo que encaixa, não tem problema nenhum, né? Tá aí, olha, ela sinaliza em vermelho piscante. Quando ele parar de piscar, vai indicar que a carga está completa. Bem, nós fizemos um teste com ela aí numa área escura e nós pudemos testar aí os 4 níveis, né, de branco, nível baixo, nível médio, o nível alto e o nível turbo. O turbo dela é bem forte, são 1000 lumens, né? Se você colocar apontando para o teto, inclusive ela para em pé, né? Isso é um fato importante que a gente precisa comentar sobre ela. Ela vai iluminar muito bem o ambiente, né? Fiz um teste com cores também, nós temos aí o azul, o vermelho e o verde. Vejam que eles têm uma capacidade boa de iluminação, né? Mesmo as cores aí alternadas, né? Então, você que usa às vezes uma luz azul, uma luz vermelha para alguma atividade, né? Pescaria, caça, a pessoa costuma utilizar luzes, né, de outras cores, ela tem uma boa capacidade. Testei aí também o piscante colorido, é um efeito interessante, né? É uma lanterna diferente, é uma lanterna diferenciada aí, uma lanterna de qualidade altíssima, muito bem construída, né? Que vale a pena você analisar aí para você comprar, se você estiver procurando uma lanterna diferente, né? Então, finalizando aqui nosso vídeo, né? Vejam como ela é bem construída. Eu não havia comentado. Bom, ela para em pé, como eu falei, isso é útil em diversas situações. Você precisa muitas vezes
iluminar o ambiente, né, na falta de energia. Eu não mostrei aqui o difusor, né? Então vamos ver, o difusor, ele garante o quê? Ele garante que você vai ter uma luz mais suave, né, que vai se propagar pelo ambiente. Vamos voltar aqui para o branco puro, né? Então vou deixar, tá no azul, 3 cliques vai para o modo, aquele modo colorido, né? Que está alternando, que ela já estava no primeiro modo colorido, está no segundo. Mais 3 cliques eu volto para o branco. Então tá aqui. Se eu precisar iluminar um ambiente, por exemplo, uma falta de energia, numa situação, por exemplo, eu vou colocar aqui no alto. Então tá aí o ambiente super iluminado, segundo a tabela, com 3 horas e meia de duração de bateria. Se eu colocar aqui no médio, que a diferença não é muito grande, né? Se você estiver totalmente no escuro, você vai conseguir iluminar muito bem aqui. Nós vamos ter 14 horas de bateria, o que é ótimo, né, numa situação aí de necessidade. Bem, essa então é a Wurkus WK40. Aposto que você não tinha visto ainda uma lanterna como essa. Dá uma olhadinha na descrição do vídeo, você vai encontrar o link para a compra dela na loja oficial da Wurkus. Uma coisa importante, né? Ela tem um valor muito bom e pelas regras atuais do momento em que eu estou gravando esse vídeo, você já sabe o valor de impostos que você vai pagar na hora da compra lá no AliExpress. Isso já te dá uma certeza, né, de se vale a pena ou não a compra. Não esquece também de deixar seu like nesse vídeo, deixa aí seus comentários, deixa suas dúvidas. E muito importante, se você não for inscrito no nosso canal, inscreva-se, porque é isso que nos ajuda a trazer novidades como essa daqui todas as semanas. Muito obrigado e até um próximo vídeo.